É esse, amado. Qual é o tema? Desculpa, qual é o tema? Por inteiro. É o nosso tema de hoje. E eu espero que fale muito ao teu coração. Ainda estou pautado num texto em Êxodo. Esse é o texto áureo, lá no capítulo de número 32 de Êxodo, a partir do seu versículo de número 1. Eu quero poder ser instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero poder me dar por inteiro. Enquanto você abre, eu tive um pastor, já falei isso muitas vezes, que ele tinha um costume de dizer: se eu pudesse, eu rasgaria a minha alma. E ele usava assim essa expressão, sabe, Deco, de dizer assim: se eu pudesse, eu rasgaria a minha alma. E eu era membro de Nova Vida, ainda era membro, não era nem trabalhador, e eu ficava sentado dizendo: Deus, que negócio é esse? Como assim, Luan? Rasgar a alma. Ele estava numa intensidade tão grande, vivendo um tempo tão intenso com Deus, ou durante a ministração da mensagem, Caulim, que ele dizia assim: se eu pudesse, me ajuda, se eu pudesse, eu rasgaria a minha alma. Então eu quero poder me dar por inteiro para vocês aqui também, no nome do Senhor Jesus. Esse texto, ele diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer no monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Repita comigo: adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram um holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito até aqui, se corrompeu. Nós temos falado a respeito exatamente disso, de descidas no tempo errado. Durante as ministrações em cima desse texto, uma das coisas que Deus tem mais nos dado é acerca da crise de direção. Nós temos vivido nesses dias uma crise de direção, de pessoas que não sabem muito bem para onde estão indo, mas a culpa maior são dos líderes que também estão perdidos, porque você não pode seguir alguém que não sabe para onde está indo. A Bíblia fala através do salmista, lá no Salmo de número 84, a partir do seu versículo de número 5, se não me falha a memória, fala que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E aí no versículo 6 diz que passando ele pelo vale árido, faz dele um manancial. Um bom líder é aquele que tem um caminho definido no seu coração. Não precisa de direções, quando na verdade Cristo é o seu caminho e dá a sua direção. Ou seja, ele transforma caminhos tortuosos em caminhos aplanados. De repente você olha e diz assim: mas eu não entendo. Pastor Márcio tem muito costume de falar sobre isso, de vezes que ele olhava para algumas decisões que nós havíamos tomado, e dele, dentro de si mesmo, ele
ele questionar e dizer assim, eu acho que não é por aí, de repente dava certo. Porque quando você segue um líder que sabe para onde está indo, as coisas fluem, as coisas acontecem. Porque ele não está perdido, ela não está perdida, ela sabe para onde vai. Ele não começa o ano de qualquer maneira, sem direção, não, ele começa o ano ciente e com uma direção dada por Deus, para que possa seguir e a partir de tudo isso as coisas virem a acontecer. Então o maior desafio aqui durante todas essas ministrações não é subir. Moisés sobe e vai receber do Senhor em média de 613 preceitos. Ele vai levar tempo com Deus e Deus vai levar tempo com Moisés. E hoje já te falei a defesa em que os rabinos fazem, pautado nesse texto, em dizer que faltavam aproximadamente 6 horas para que tudo fosse concluído e para que Moisés pudesse descer de forma plena. Bem, se faltavam 6, um dia ou alguns dias para que Moisés descesse, uma coisa eu posso dizer: Moisés não desce pleno, ele não desce com tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Ele desce ainda faltando muitas coisas para que pudesse ter sido revelado a ele. Porque agora no arraial há uma incitação do povo. E a partir dessa incitação a gente começa a ver uma precipitação. Eu te falei 2 coisas que vale a pena eu lembrar. Primeiro, quando o líder resolve descer do ambiente da adoração, do ambiente da intensidade, do ambiente da proximidade com Deus no tempo errado. Quando ele desce por conta própria. E eu já contei para vocês que no decorrer de 15 anos de ministério pastoral e muitos outros anos servindo ao Senhor, eu vi muitas pessoas descendo no tempo errado, irmãos. Eu vi muitos líderes descendo no tempo errado, e quando você desce no tempo errado, acontece uma tragédia. O que esse texto narra é uma tragédia que você vai ver na conclusão dos versículos posteriores. Vai acontecer aqui morte, por quê? Porque agora o líder desce sendo motivado por um povo que está embaixo e que se corrompe. Existem algumas maneiras de você compreender, existem algumas coisas que eu preciso te dizer, e uma delas é que entre o saber e o fazer tem um tempo. Existe um momento na sua vida que Deus te revela, mas não é o momento de você colocar em prática. É o momento de você dedicar esse tempo para oração e perguntar ao Senhor qual vai ser o melhor momento de você colocar em prática aquilo que Ele já te revelou. Porque quando você coloca em prática no tempo certo, dá tudo certo. E Moisés sobe e está lá num tempo de intimidade com Deus, não era tempo de descer. Então o maior desafio não é subir, é se manter, irmãos. O maior desafio não é criar um tempo de intimidade com Deus, criar um tempo de intensidade com Deus, é se manter intenso nele. Esse é o maior desafio. Não é subir, é só descer no tempo certo, e entender que vai haver o tempo de você descer, se esvaziar e subir novamente ao lugar da adoração, ao lugar que vai te motivar com palavras, que vai te motivar, que vai te dar inspirações novas. É tempo de viver por inteiro, irmãos, aquilo que Deus tem para você. É tempo de você compreender que metade não é totalidade, que o que Deus tem para fazer e vai fazer, diga amém por isso, é muito maior do que aquilo que você imagina. A precipitação, ela produz bezerros de ouro. A precipitação, ela vai nos dar deuses que estão abaixo do nosso Deus. Tudo porque você se precipitou. Mas eu me precipitei porque disseram, eu me precipitei porque falaram. E aí você foi tomado por sentimentos.
Eu já falei isso e vou voltar a repetir. A igreja de 40 anos atrás, ou mais, era a igreja que dobrava o seu joelho e orava. Quando se levantava um problema no meio da igreja, se levantavam também as irmãs e os irmãos de oração. Por que, pastor? Porque oração tem poder, irmãos. Oração ajusta as velas da direção que Deus está dando para nós. A oração, ela tem esse poder de nos dar direções, de poder pegar a mim e a ti e poder nos conduzir aos lugares certos. Sabe o que Deus tem para nós? Portos seguros. Deus tem para a tua vida um porto seguro, um lugar que Ele preparou, um lugar que Ele vai soprar um vento oriental e vai conduzir a tua embarcação para um plano de viagem seguro. É o avião que está indo numa direção e a rota é justamente quando passam por nuvens carregadas, pesadas. E aí nessa hora o piloto tem a autonomia de mudar a rota. Você não precisa colidir, você pode simplesmente se afastar. Deus está falando conosco a respeito de pessoas que estão indo rumo à colisão, e o Espírito nos pega e diz: não é isso que eu quero para você, não é desse jeito que eu quero que você vá, não é por esse caminho. E o Senhor então vai lá e nos permite mudar a trajetória. No meio do percurso, Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu caminho, Ele conhece a minha vida, Ele conhece as minhas limitações. Mas eu não posso passar pela tempestade? Pode, se você estiver preparado para ela. Se você não está preparado para a tempestade, o Senhor já olhou, já viu e disse: ei, eu tenho que te tirar da rota de colisão dessa tempestade. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, mas se você entrar em colisão com essas nuvens, você vai se perder. E Ele, sabedor de todas as coisas, já olhou, já viu, pois Ele é o alfa, irmãos, e o ômega, o princípio e o fim. E o Senhor nos pega e dá uma mexida, sabe? Dá uma mudada de rota, e aí, às vezes dá uma volta maior, você está entendendo? Mas a volta maior é o que, pastor? A volta maior é um espiral. Você já viu como é que os aviões ficam? Estou falando de avião novamente, não sei nem porquê. Você já viu que existem lugares que eles ficam aguardando para o pouso? E esses lugares, eles ficam girando em círculos. Como é que eles ficam? Girando em círculos. Mas de que forma? Na forma de uma espiral, irmãos. Eles estão numa altura, agora eles vão descer para uma outra, agora eles vão descer para uma outra. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer te mostrar exatamente isso, que às vezes existem momentos na sua vida que você está numa espiral. Às vezes você está descendo e Deus está dizendo: esse é o teu momento, é momento de descida mesmo, porque aquele que se humilha, Ele exalta. E aí você está numa espiral e de repente dá a impressão que você está no mesmo lugar. Não, você está no lugar mais profundo do que você estava no passado, do que você estava mês passado, do que você estava na conferência passada. Por quê? Porque Deus quer intensidade de nós. Ele é o Senhor, Ele sabe o momento certo de você descer e o momento certo de você subir. Não se preocupa com isso. Vai ter uma hora que o Senhor vai virar para você e vai dizer: agora é o tempo de você subir. Oh, que coisa. Aí de repente muitos vão dizer: mas eu acho que você está na mesma posição. Você vai dizer: tô não. Mês passado eu estava talvez a tantos metros abaixo da posição que Ele me colocou hoje. Ele tem coisas novas para você. Enquanto Deus esculpia com seu dedo a vontade do seu espírito, o povo estava esculpindo com a sua alma a vontade da carne.
Enquanto o Senhor estava lá esculpindo, o povo também estava esculpindo. Deus está virando para nós, está dizendo: esculpir ou se permitir ser esculpido por Deus. Você quer dar destino a coisas? Eu gosto de falar disso. Porque às vezes você quer dar novos sentidos a lugares e a pessoas, mas Deus está dizendo que você não pode dar sentidos a lugares e a pessoas. Você não pode dar rotas a novas pessoas sem que primeiro o Senhor trabalhe na tua vida. Hoje Ele quer com o dedo dele te pegar e escrever a história da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer poder te esculpir, entende? Deixa eu falar de novo sobre isso. Falei esses dias: o vaso na mão do oleiro, Jeremias 18. Você quebrou, mas está na mão dele. Você está completamente fragmentado, mas não saiu da mão dele. É isso. Agora Ele vai fazer outro bom perante lhe apraz. Já não é do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. Descer fora do tempo é tragédia, irmãos. Não desça fora do tempo. Por quê, pastor? Porque a revelação é quebrada e é insuficiente para comandar o povo. Você entendeu? Tem hora que Deus te pega, te leva e começa a derramar sobre a tua vida. E aí, à medida que você vai aprendendo, vai vendo, vai vivendo, você decide descer. Mas o que você recebeu é bom? Claro que é, mas não é suficiente. Deixa eu melhorar, é insuficiente. Pois há um povo embaixo que precisa receber de você. É um espírito que diz que primeiro eu quero trabalhar na tua vida, te curar por inteiro, para depois te permitir novamente se envolver. Tem momentos que Deus nos pega e é o momento nosso com Ele. Irmãos, quantos aqui já tiveram ou ainda têm medo de ficar sozinhos? Mas Deus está dizendo: é quando você está só que é o meu melhor tempo contigo. Porque quando você está só, você me demonstra quem você é, ainda que eu conheço. Ainda que eu sei quem você é, mas no teu tempo de solidão, o tempo que tu olha já não tem mais aquela pessoa do teu lado, é o tempo da tua maior sinceridade comigo, é o tempo que você é o mais verdadeiro, é o tempo que Deus escolhe para trabalhar. Deus está dizendo: tem um tempo certo, não se precipite. Deixa eu falar de novo: a precipitação constrói bezerros de ouro. Por que a impaciência pode roubar de nós os projetos? Por que a impaciência tem um poder de construir bezerros? Por que de tudo isso? Olha o que eles vão dizer no versículo de número 1, irmãos. Olha onde eles chegam. Olha a logística de tudo isso aqui. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te. Alguns historiadores que vão dizer que Arão, ele vai construir um bezerro. Esse bezerro, alguns vão dizer que tem chifres, e que eles acham que o povo não vai adorar esse bezerro, vai se recusar a adorar. Então é uma forma dele construir e dar tempo de Moisés chegar e terminar com tudo aquilo. Mas o bezerro foi construído. E agora aquele bezerro, incitado pelo povo, ele passa a ser um instrumento de adoração. Mas eles viram para Arão e dizem o seguinte: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pastor, do que esse texto está se referindo? Essa parte do versículo se refere. Essa parte do versículo está inteiramente linkada ao versículo desse texto, de número 7, inteiramente linkado. Olha o que o texto diz: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo... O que Deus diz para ele? Alguns aqui que vão pregar sem ter uma noção,
vão dizer: ah, então quer dizer, né, Senhor, que agora que deu problema o povo é meu, quando vai tudo bem o povo é seu. Então porque agora eles incitam lá embaixo, agora o povo é meu, porque não prestam, o povo é meu. Mas vai muito mais do que isso, irmãos. Na saída do povo do Egito, Moisés permite que um misto de povos saia junto com eles, inclusive egípcios. Alguns que creem que para que os primogênitos desses egípcios não morressem, que muitos entraram dentro, na última praga, entraram dentro da casa do povo hebreu, que estava garantido pelo sangue do cordeiro, e aí Deus não pôde, através do anjo, matar os primogênitos. E eles, vendo o tamanho, o poder de Deus, eles resolvem seguir a Moisés. Agora Deus vira para Moisés e diz: Moisés, desce, porque o teu povo, sabe o que Deus está falando com ele? Tu permitiu que acompanhasse o meu povo, um povo que não tem promessa, um povo sem promessa. Desculpa, amado, mas tem um ditado no mundo que diz que farinha pouca o meu pirão primeiro. Deus está falando concernente à tua vida com Deus. Deus está dizendo de forma clara e objetiva: não ande com alguém que não tenha promessa. Deixa eu melhorar isso: só esteja do lado de alguém que tenha promessa. Ande com pessoas que foram marcadas pelo sangue de Cristo. Mas eu estou me desfazendo das outras? Não. Espere o tempo certo, para que você esteja pronto e preparado para servir de voz, para que essas pessoas alcancem o que um dia você alcançou. Agora, na maioria das vezes, uma menina da igreja, quando vai namorar um cara do lado de fora, e ela vira e diz assim: mamãe, o que ela diz? O que ela diz? Ele disse que vai para a igreja, ele disse que vai aos cultos. O que tem, mamãe? Ele não é da igreja, mas o que tem? Meu papai também não era, chororô, e ele veio. Na maioria das vezes, irmãos, esse camarada consegue tirar a menina. Por quê? Porque no mundo as atrações são muito maiores, os atrativos são maiores. Dificilmente alguém, a não ser que seja um projeto de Deus, consiga trazer. Do contrário, vão ficar dois perdidos, e a mamãe agora orando por dois, papai orando por dois. Não ande com pessoas que não possuam promessas. Deixa eu melhorar: caminhe com pessoas que estejam debaixo de uma promessa. Sabe o que eles vão dizer? No verso número 1, que eu te falei que está inteiramente linkado ao versículo 7. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quem cita isso? Os egípcios. Por quê, pastor? Porque eles eram regidos, e alguns defendem isso, por pelo menos 10 potestades. Quantas potestades eu falei? 10. Eles eram, dos povos da terra, o povo mais inteligente, mais avançado. Para você ter noção, até hoje há uma pergunta: como foi construído as pirâmides do Egito? Eles eram regidos por demônios, por espíritos, que faziam deles estarem à frente do seu tempo. Se no dia atual, nós, com a tecnologia que temos, estamos ainda tentando entender como é que foram postas as pedras, como é que foi feito as pirâmides. Agora você imagina para a época. Então eles eram
ou faziam parte do povo mais avançado. Por esse motivo, o Senhor agora vai enviar 10 pragas. Quantas pragas eu falei? Para quê, pastor? Porque agora eles vão colidir com o povo de Deus. E Deus agora vai precisar quebrar as 10 potestades que regiam o Egito naquele momento. E é disso que eu estou falando hoje. É o Senhor entrando na minha vida e na tua, dizendo o seguinte: até o dia de hoje o inimigo tentou, ele foi, ele conquistou algumas coisas, ele venceu, mas a partir de hoje todo o principado do inferno está sendo destronado, para que a vontade do Pai se manifeste na tua vida para sempre, em nome de Jesus. Não é porque a tua mãe foi infeliz que você vai ser infeliz, teu pai foi alcoólatra que você vai ser alcoólatra, que a tua família sofreu mazelas e danos, que você vai sofrer mazelas e danos. Deus está dizendo contigo, é uma nova história. Você recebe isso aí? Na tua vida vai ser diferente. Eles se separaram, mas você não vai se separar. Diga amém por isso. A vida deles era destruída, mas a tua não será. Não havia prosperidade, mas na tua vai ter. Havia desequilíbrio, mas na tua tem equilíbrio. Havia destruição, mas na tua tem construção. Você está entendendo? A história a partir da tua vida vai mudar. E deixa eu te falar algo: vai mudar na tua vida, vai mudar na vida dos teus filhos, mudará na vida dos teus netos, todas as descendências, até Cristo voltar. Você entendeu? E hoje, algumas pessoas que visitam o Egito se deparam com uma pobreza absoluta, mas ainda muito ouro há, ainda muita riqueza, claro que há. Mas entenda uma coisa: como pode um lugar cheio de histórias se tornar um lugar hoje aonde que para sobreviver as pessoas vão precisar fazer turismo do lugar? Não que seja o seu maior método de sobrevivência, mas um dos. Por quê? Porque eles estão presos no passado. Deus está dizendo para você: você tem ficado preso no passado. Tu acha que eu vou abrir aqui Isaías 43, versículo 18 e 19? Está enganado hoje. Deus fazendo coisa nova que está saindo à luz? Enganado, está enganada. Deus está dizendo para você que vai muito mais além, porque às vezes você conhece o texto e não põe em prática, mas hoje o Espírito me usa para a tua vida, para dizer: eu tenho um tempo novo para você, eu tenho um momento novo para a tua casa. Ele só quer que você viva por inteiro, por inteiro. O que eu disse? É só isso, por inteiro. Um homem, e eu caminho para o fim dessa mensagem, um súdito, vira para o seu mestre e diz: mestre, me conta um segredo. O mestre olha para ele e pergunta: qual o segredo? Aí ele vira para o mestre e diz: qual é o segredo da tua plenitude? Aí o mestre olha para ele e diz: que pergunta ousada é essa? Qual é o segredo da minha plenitude? O
O mestre fica alguns segundos em silêncio, vira para ele e diz assim: o meu segredo é, quando eu me assento, eu me assento. Quando eu me levanto, eu me levanto. E quando eu ando, eu ando. Aí ele virou para o mestre e disse assim: só isso? Tão fácil? Eu não entendi, mestre. É o mestre. Eu vou repetir. Quando eu me assento, eu me assento. Quando eu me levanto, e quando eu ando, eu ando. Aí ele vira para o mestre e diz assim: mas eu faço tudo isso que o senhor faz. Aí o mestre olha para ele e diz assim: faz não. Quando você se assenta, você já está pronto para ficar de pé. Quando você se levanta, você já quer andar. E quando você anda, você quer correr. O mestre vira para ele e diz assim: você não consegue estar com as pessoas que estão com você. Você não consegue ouvir a pessoa que está sentada à mesa com você. Você está tão preocupado com o que você vai fazer amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã, semana que vem, que você não consegue desfrutar das coisas mais simples que Deus tem te proporcionado, porque dentre elas não há preço que pague. Ele vira para ele e diz assim: se você entender isso, a partir de hoje você volta para casa, vivendo um tempo de intensidade no mais profundo da tua vida. E com isso você vai experimentar os melhores minutos da tua vida. Você vai experimentar as melhores horas da tua vida. Você vai experimentar os melhores dias da tua vida, as melhores semanas da tua, o melhor mês, os melhores meses da tua vida. Os melhores anos da tua existência. Deus está dizendo para ti: cuide do teu hoje, como se ele fosse o último dia da tua existência. Ele está nos pegando e dizendo para nós: se entregue por inteiro, se entregue por inteiro, se entregue por inteiro a tua família, se entregue por inteiro as pessoas que têm estado do teu lado, se entregue por inteiro. Viva como se não houvesse um outro dia para ser vivido. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que dizer que ame, diga. Se tiver que viva o teu hoje, pois o amanhã pertence a Deus. Nós podemos dormir e não acordar mais, mas se isso acontecer, nós vamos dizer: eu vivi por inteiro eu me dei
por inteiro. Eu me dei por inteiro. Eu dei o meu melhor por inteiro. Se Deus não me permitir estar aqui amanhã nessa conferência, eu vou dizer na segunda-feira: Senhor, antes do Senhor me recolher, eu me dei por inteiro naquele altar. Por inteiro. Por inteiro. Eu tenho três conselhos para que você faça por inteiro. O primeiro, olhe olhando por inteiro. Posso repetir o primeiro? Olhe olhando por inteiro. Esse tempo é o tempo de olharmos nos olhos. Se tem uma coisa que é sincera, é o olhar nos olhos. Na maioria das vezes, pessoas que mentem não conseguem olhar. Pessoas que não são verdadeiras, elas não conseguem te olhar nos olhos. Deus está dizendo: você não é melhor que ele, ela não é melhor que você, ninguém é melhor que ninguém. Então pode ser que alguém tenha errado contra alguém, não importa. E da mesma forma, essa pessoa que errou hoje, talvez você errou para com ela também outrora. Então Deus está dizendo: não tem ninguém melhor que ninguém. Então eu posso olhar nos teus olhos, você pode olhar nos meus, e nós podemos viver uma vida intensa. Nós podemos viver debaixo de uma intensidade. Nós podemos viver. Segundo conselho, ouça ouvindo por inteiro. O que eu disse? Vamos lá, amados. O que eu disse? Desculpa o paradoxo. Vamos lá, mais uma vez, ouça. Você está tão ocupado, que a pessoa está do teu lado, está falando. Ouça, ouvindo por inteiro. Esse é o tempo, Sander e Kelly. Estou usando vocês só como alegoria, por favor, tá? Que Deus quer pegar os casais e quer investir neles e dar a eles tempo. E outra coisa, mas pastor, eu acordo cedo. Quem acorda às 5 para trabalhar, irmãos? Antes das 5 para trabalhar, antes das 5, tem alguém? Amada, antes das 5? Antes das 5 também, antes das 5, Márcio? Antes das 5, antes das 5. Às vezes o tempo é tão curto, não é isso? Mas transforme 5 minutos em momentos valiosíssimos no teu casamento, na tua família, na tua história. Transforme os poucos minutos que você tem em valiosos minutos que você sabe. Um pastor descobre que a esposa está com câncer. E na árvore genealógica dela não havia ninguém com câncer. E aí o médico chama ele para uma conversa. Estou contando de forma muito rápida. Vira para ele e diz o seguinte: olha, não tem ninguém na família dela com câncer.
O médico olha nos olhos do marido e diz: o que é que você tem feito com ele, com ela? Pasmem, o marido é um pastor, ele está contando um testemunho. O médico olha e nessa hora, ele já é um pastor renomado, sua igreja tem mais de 6.000 membros, só a sua igreja local. Um cara, ele tenta discutir com o médico olha para ele, meio que dá um tapa na mesa e diz: aprenda uma coisa hoje, pastor, tu és a cura dela e tu és a doença dela. Ele falou que saiu dali pensativo, com a mente e tal, e ele entendeu, irmãos, que às vezes algumas coisas que têm vindo sobre a tua casa é porque você não tem ouvido. É por isso que se instalou uma depressão na amada. É por isso que agora a insônia chegou e não quer deixar, uma madrugada toda futucando rede social, futucando o telefone, futucando não sei o que, arrumando problema, porque daqui a pouco pode arrumar um problema. Tudo isso porque nós não temos dado ouvido a vocês, nós homens. Então, segundo, ouça por inteiro. Terceiro, ame por inteiro. Ame amando por inteiro. Terminei. Que não sejam só palavras, que não sejam só vozes, que não sejam só olhares, mas que seja alguém que resolveu viver uma vida de intensidade, em primeiro lugar, dentro de casa. Eu fui atender uma família, eu e a pastora Deise, e aí os filhos, os meninos viraram e disseram assim: nós sabemos da dificuldade que nós estamos passando, pastor. Nós sabemos que nós não temos a condição que tínhamos. Mas às vezes, nós só queríamos dar uma passeada com eles. Nem se fosse na esquina para comer um cachorro quente. Sabe qual é o nosso maior problema? E a nossa liturgia em defesa: ah, mas eu já melhorei muito, mas ainda tem muito para melhorar. Ah, mas eu ainda já mudei muito, mas tem muito mais para mudar. Tua esposa não quer um marido pela metade. Teu marido não quer você, esposa, pela metade. Os filhos não querem paz pela metade. Os filhos querem paz intensos dentro de casa. Os filhos querem harmonia intensa dentro. Vai dar briga, vai dar uns arranhões, vai dar uns papum. De vez em quando dá, irmãos. Dá na minha, não vai dar na tua, irmãos. Dá umas brigas, dá uns problemas, dá umas confusão, mas você sabe o que a tua família representa para você. Você sabe o que eles representam na tua vida. Sabe o que os filhos querem? Porque é muito comum, tipo a Maria Eduarda, ela é a caçula. E aí, o que a gente vê? A gente vê o Miguel já crescendo. Mas o Miguel precisa do colo do pastor Du, sabe, Du? O Miguel precisa do teu colo, pastora Maíra. Estou dando vocês, por favor, como alegoria, como exemplo. Sabe, eles precisam de nós, de nós. A Juliana fica 15 dias fora, né? Trabalha 15 dias, fica 15 dias em casa. Irmãos, a menina, quando vai chegando os 15 dias dela ficar em casa, poxa, o senhor nem me ligou hoje, o senhor nem falou comigo hoje, o senhor nem... Muito carente. Que negócio é esse? Carente, 20 e quantos anos, Ju? 20, eu não sei, querida, é muito filho que eu tenho em casa. Não adianta, eu não sei, 22. Aí, quando ela chega em casa, sabe o que ela quer fazer? Sabe o que ela quer fazer? Dormir na cama do papai e da mamãe. Entende?
de coisas bobas, coisas simples. Aí a gente olha para o lado, aí diz assim: deixa dormir, vem para cá, quer ficar num afago, no carinho. É isso, não é isso, Vera, não é isso, é isso. Aproveita esses momentos. Vocês têm crianças pequenas? Tá Rômulo, tá Maico ali, os pais. Gente, aproveita, porque tudo isso passa e nós não sabemos no dia de amanhã. Perdi meu pai aos 3 anos de idade. Deus está virando para você. Tu tem filho, tu tem esposa, tu tem família. Ame-a por inteiro. Abra mão de coisas. Vai comer um cachorro quente na esquina. Vai passear no shopping. Mas eu não tenho dinheiro. Compra uma casquinha só, irmãos. Cada um dá uma lambida, que nojeira, na casquinha. Não tem problema não. Compra mista. Porque aí quem gosta de baunilha, lambe a parte de baunilha. Quem gosta da parte de chocolate, lamba a parte de chocolate. Não tem problema. O melhor é que você viva, me ajuda. É que você viva. É que a tua família tenha você. É que a tua esposa tenha você. É que o teu marido tenha você. É que os teus filhos tenham você. É que essa igreja tenha você. Fique de pé em nome de Jesus. Santo. Oh! Santo. Salto. Salto. Santo. Santo. Eu quero ser um pai por inteiro. Santo. Eu quero ser um marido por inteiro. Santo. Eu quero ser um pastor por inteiro. Santo. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. E eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. E eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. E eu não quero ser adorado, e eu nasci pra te adorar. E eu não quero os aplausos, e eu nem mereço isso. E eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. E eu não quero ser o foco, eu quero é desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até. Vem cá, pastor Eduardo, terminar esse culto. Vem cá, vem. Não consiga mais ficar. Pois eu sei. Pois eu sei que santo é. A gente pode pegar o início dessa canção. Vamos no início dela. Vamos. Ser o centro, eu quero ser um instrumento. E eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. E eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso.
Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. E eu não quero ser o foco, e eu quero é desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Meu Deus, derrama a tua glória até que eu depois eu sei. diga que Ele é santo. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aplauda o Santo dos Santos.